Oi, gente. Vocês me ouvem? Ei, Cristiele, Daniel, Isaías, Guilherme, Júnior, Oi, professora. Angélica. Ei, saudade de vocês demais. Tô com muita saudade de vocês. Rafaela. Boa noite, Daniel. Elizabeth. Coisa boa, gente. Vai entrando aí, que daqui a pouquinho a gente começa. À medida que vocês forem entrando, eu vou desabilitar o microfone de vocês, tá? Ai, querida. Ei, Verônica. Você é mesmo, Verônica. Eu tô rindo de você. Gente, eu não tô... Guilherme, tá daqui. Deixa eu dar tchauzinho pra galera. Oi, Gui. Oi, gente. Ó. Manda um beijo pra professora. Manda um beijo. Ela tá escutando. Eu tô escutando aqui. Vou tirar o óculos. Pode falar, professora. Ei, gente. Tô só vendo aqui. Ai, Deus. Minha internet. Você não sabe que horas que esse negócio vai conectar, não, gente? Tá conectada já, uai. Eu não sabia, não. Agora que eu tô me vendo aqui. Você está aqui. Isso é um perigo, menina. É um perigo, ué. É um perigo. Cuidado aí, Verônica. Quase que a gente pegou no pulão. É um perigo. De manhã eu tive um, não aqui, né? De processo civil 4, mas de processo civil 3 eu tive uma aluna que ela tava com o áudio ativado e ela foi ao toalete. Esqueceu. Ah, mentira. Nossa, sacanagem, gente. Mas foi Tadinho. tranquilo, graças a Deus não teve nada demais, não. Foi só um xixizinho. Foi tranquilo. Nossa. Acontece, gente. A gente não pode esquecer da tecnologia, né? Se você quiser, ela não sabe. Né? Depois aí, você já imaginou vocês estrelarem algum vídeo? Eu não quero ver ninguém de cueca, tá? Por favor. Nem de camisola, tá? Não quero nudes também, por favor. Tá? Sem nudes, sem nada, viu, gente? Comportem-se. Ei, Eduardo. Oi. Deu certo lá o documento? Sim, deu tudo certinho. Ah, então tá bom. Então tá bom. Gente. Vou aguardar só a burocracia lá agora para assinar, que agora vai ser um... Não, mas não tem problema, não. Vocês têm até o dia 31 de maio para fazer isso? Dá tranquilo. Ah, então tá bom. Gente, eu vou colocar vocês no mute, tá? Quem não tá ainda. Só pra gente poder não ter interferência de som externo e pra gente poder, no caso... Quem quiser já ir colocando, pode colocar. Pra gente poder ter um som mais limpo. E aí, na hora que vocês quiserem fazer pergunta, vocês podem ativar, né, o microfone, ou vocês também podem, no caso, fazer a pergunta utilizando o chat, tá? Da forma como vocês acharem melhor. Tá bom? Também estou com muita saudade de vocês, Cristiele. Agora é o melhor momento do dia, o momento que eu vejo vocês, né? Que eu só fico aqui em casa, então, momento bom demais. Bom, gente, deixa eu ver se vai entrar mais gente aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui com problema para poder entrar. Acho que não, né? Ninguém ainda pediu ajuda aqui, ainda não. Vou colocar meu celular no silencioso, porque senão vai começar a apitar aqui. E aí a gente pode começar a nossa aula, né? Vocês viram, gente, o vídeo que eu postei para vocês lá referente ao esquema, hein, Ana? Referente ao esquema de consignação em pagamento? Consignação em pagamento judicial? Que na semana passada a gente estudou a consignação em pagamento extrajudicial, né?
E aí, essa semana, como eu havia prometido para vocês, a gente vai agora ter o início do nosso estudo da consignação em pagamento judicial, tá? É um procedimento super simples, né? Não é um procedimento complexo, mas tem algumas questões que a gente precisa de tomar cuidado no procedimento, tá? Antes da gente começar a nossa aula, gente, de hoje, de consignação em pagamento judicial, ficou alguma dúvida a respeito da consignação em pagamento extrajudicial que vocês queiram tirar? E aí pode ativar o microfone e falar, viu, gente? Por mim tá tranquilo, prof. Acho que você falou já tá super tranquilo. Beleza, vamos ver mais gente. Por mim também tá tranquilo, professora. Então tá ótimo. Vamos ver se todo mundo concorda para a gente poder seguir adiante. Ok, podemos seguir. Concordo, ok. Então, beleza. Então, gente, ó, na última aula, eu expliquei para vocês um pouquinho a respeito da consignação em pagamento extrajudicial, e aí a gente viu que é possível a gente fazer essa consignação em pagamento extrajudicial só no caso de quantia, né? Eu ainda expliquei para vocês, gente, quando vocês chegam no banco, que vocês vão conversar com o gerente de vocês, atrás do gerente de vocês tem uma estante cheia de objetos, tem um cavalo atrás do gerente de vocês, né? Não tem nada disso, né? Então, assim, eu expliquei para vocês não ficarem, no caso, para vocês prestarem atenção nisso, né? Para não ter nenhum tipo de problema com relação a esquecer esse detalhe de que no banco é só quantia. E eu ainda expliquei para vocês que, além de no banco, né, ser só quantia, eu só posso fazer essa consignação em pagamento extrajudicial se eu tiver absoluta certeza de quem que é o credor e se eu tiver absoluta certeza de onde este credor está, tá? Porque o banco não vai ficar fazendo tentativa, né? E aí, gente, só para poder a gente entrar na matéria de hoje, eu expliquei para vocês que o procedimento da consignação em pagamento extrajudicial é um procedimento simples, é feito todo pelo banco, né? Então, ele é um procedimento que não precisa de advogado nem nada, tem um custo, sim, né? Existe um custo, lógico, né? O banco não ia fazer isso de graça. Quem faz, né? O que comanda esse procedimento é uma resolução do Banco Central, tá? E aí, como que é esse procedimento? O devedor, ele procura o banco oficial aonde houver, né? O banco oficial, a gente já falou que é o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. No âmbito geralmente estadual, eu pego o Banco do Brasil, âmbito federal, Caixa Econômica Federal. E aí, o que acontece? Eu, então, procuro o banco no local do pagamento. Qual que vai ser o local do pagamento? Via de regra, né? Aquela regrinha que a gente já estudou, que eu lembrei para vocês, tá? O pagamento vai ser realizado no domicílio do devedor. Isso é regra, tá, gente? Geralmente, o pagamento é realizado no foro de domicílio do devedor. É o que a gente chama de dívida quesível ou obrigação quesível. Excepcionalmente, pode acontecer da gente fazer esse pagamento, gente, no foro de domicílio do credor. Mas isso é uma excepcionalidade e, além de ser uma excepcionalidade, por ser uma excepcionalidade, isso precisa de estar destacado no título, tá? Que originou a obrigação, no documento que originou a obrigação. Então, isso é uma exigência. Aí, o que acontece, gente? O devedor, então, vai procurar esse banco e vai ali oferecer o pagamento que ele considera devido. O banco, então, vai fazer a notificação do credor para, no prazo de 10 dias, né, contados do retorno do AR à agência bancária, para que ele possa se manifestar a respeito daquele pagamento que foi feito. Nesse prazo de 10 dias, o credor, ele pode aceitar o pagamento e aí o devedor fica contente, né? E livre do vínculo obrigacional. Ele pode ficar em silêncio, no caso também liberta o devedor do vínculo obrigacional, ou ele pode recusar o pagamento, tá? Não precisa dizer qual que é o motivo que ele está recusando o pagamento, mas se ele fizer essa recusa sempre tem que ser por escrito. E aí, sendo feita essa recusa por escrito, o banco, então, vai comunicar ao devedor de que houve essa recusa, né? Vai fornecer uma cópia do documento dessa recusa e aí abre-se, então, para o devedor a possibilidade de fazer a consignação em pagamento judicial no prazo de 1 mês, né? E aí, mais uma vez,
Um mês não são 30 dias, gente, tá? 30 dias, né? Se esse prazo estivesse em dias no Código de Processo Civil, ele seria contado, gente, em dias úteis. Todos os prazos que são contados em meses, semanas, horas e anos são contados em dias corridos, tá? Então, isso faz muita diferença na prova. Tem o prazo de um mês para querendo aproveitar aquele depósito que já foi feito lá no banco, que aí, no caso, ele faça a consignação em pagamento judicial, ok? Feito isso, então, agora a gente entra no procedimento da consignação em pagamento judicial, tá? O procedimento, gente, em si é um procedimento simples, né? Vocês vão utilizar para fazer a petição o artigo 319 e 320 no que couber, e aí é sempre bom a gente destacar essa questão de no que couber, gente, porque é um procedimento especial. A gente está estudando o primeiro de vários procedimentos especiais que a gente vai ver aí ao longo do semestre, tá? Esse é um dos primeiros, e como é um procedimento especial, não cabe aquela audiência de conciliação ou mediação que vocês estudaram lá em processo de conhecimento, tá? Ah, por quê, professora? Porque é procedimento especial. Ah, e quando que é que eu posso fazer essa consignação em pagamento judicial? Em duas situações, gente. Quando eu estiver diante, né? Na verdade, em dois tipos de obrigação. Quando eu estiver diante de uma obrigação de quantia ou quando eu estiver diante de uma obrigação, gente, de entrega de coisa, tá? Em hipótese alguma, é possível a gente utilizar esse procedimento nas obrigações de fazer, tá? Não cabe consignação em pagamento nas obrigações de fazer. Não é possível fazer esse procedimento. Fala, Cristiele. Então, existe um outro tipo de procedimento nesse caso da obrigação de fazer, né? Porque, pelo que eu vi, na consignação não é possível, né? Ou não? De forma alguma. Não tem jeito de fazer consignação. Eu vou te explicar por que não tem como fazer a consignação na obrigação de fazer. Olha só. Obrigação de fazer é uma prestação de serviço, tá? Aí pensa comigo, imagina que eu tenha contratado um pintor para poder pintar minha casa, tá? Combinei com ele tudo certinho e tudo, aí ele bateu aqui na minha porta hoje de manhã e eu não atendi ele. Falei assim que eu não queria mais o serviço dele e ele, preocupado em prestar o serviço, ele quer que seja dada uma solução. Como que ele vai consignar em pagamento a prestação do serviço dele de pintura? Como? É verdade, mas existe uma outra forma, né? Que não seja uma consignação, tem uma outra forma? Para prestar o serviço, não. Na verdade, o que mas você tem garantir, que questionar, por exemplo. vamos lá. Sim. O que você vai ter que questionar é o contrato que foi celebrado entre as partes, entendeu? Mas não através de uma consignação em pagamento. Vamos supor, por exemplo, que esse pintor ele tenha realizado parte do serviço e não realizou o restante porque eu não deixei ele entrar na minha casa. Ele não tem como consignar a prestação do serviço dele, mas ele tem direito de receber por aquilo que ele já prestou? Sim. Aí seria uma ação de cobrança, por exemplo. Tá? Se eu tiver pago algum valor para ele e ele quiser devolver esse valor, aí, no caso, não é a prestação do serviço que está em jogo, é uma quantia. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, e aí eu destaco isso, gente, com relação ao foco. O que é que está sendo trabalhado, por exemplo, em uma questão para você responder. Se eu estou dizendo que a pessoa ela deseja prestar o serviço e que ela ouviu dizer que ela pode utilizar consignação em pagamento, essa orientação que ela recebeu, ela está correta ou ela está equivocada? Está completamente equivocada, porque como que ela vai consignar em pagamento a prestação de serviço dela? Agora, se eu falar que ela recebeu um determinado valor, que ela quer devolver esse valor e eu não quero receber, aí o foco já não é a prestação do serviço, o foco é a quantia. Aí cabe consignação em pagamento? Cabe. Então tomem muito cuidado, gente. As questões que envolvem consignação em pagamento são questões maldosas, tá? E elas vão fazer, né? Elas vão tentar fazer com que vocês errem. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês têm sempre que analisar qual que é o foco da questão. O que é que está sendo pedido, né? Está sendo falado ali da prestação de serviço, então é uma obrigação de fazer. Então não cabe consignação em pagamento.
Está sendo falado ali da abstenção da prática de um fato? Ah, então isso é obrigação de não fazer. Também não cabe consignação em pagamento. Ah, está se falando de uma entrega de coisa? Tá. Está se falando de uma quantia? Tá. Então, nesses casos, cabe consignação em pagamento. Entendeu, Cristiele? Entendi, prof. Eu só estou querendo entender o seguinte: no caso da prestação de serviço, né? Obrigação de fazer, vamos supor. Isso. Eu quero prestar um serviço, o credor não quer recebê-lo. Existe alguma coisa que eu posso fazer para me resguardar? Não, Então, né? não. O que você pode fazer é discutir o contrato. Aí você vai Ah, para outra linha, né? Você não vai, no caso, discutir a prestação do serviço em si. Você vai discutir o que envolve essa prestação de serviço, o que está por trás dessa prestação de serviço, que é o título. E até aí, para compreender o porquê que ele se nega a receber o serviço, né? exatamente. Às Entendi. vezes, por exemplo, você já pode ter prestado uma parte do serviço, ele não quer te pagar o restante, ou às vezes se você recebeu já um sinal e está preocupado com esse valor e aí você quer devolver o valor, entende? Mas assim, Uhum. a prestação de serviço em si não tem jeito, gente. Tá? Você contrata, por exemplo, um determinado arquiteto para poder fazer um projeto. Como que ele vai conseguir dar em pagamento esse projeto? Não tem jeito, né? A prestação do serviço dele não tem como. Você contrata um advogado, por exemplo, não tem como ele consignar em pagamento a prestação de serviço. Não tem jeito. Obrigação de fazer ou de não fazer, gente, não cabe consignação em pagamento. Para discutir as relações que envolvem essa obrigação de fazer ou de não fazer, eu vou ter que discutir o título que originou essa obrigação. Tá? Então, a discussão não vai ser no âmbito da consignação em pagamento, porque não tem como consignar a prestação de serviço ou consignar que eu deixe de fazer alguma atividade. Não tem jeito. É impossível, não é viável a gente fazer isso. Beleza? Beleza? Beleza, professora, obrigada. Nada. A Verônica me perguntou aqui. Professora, repete quais são as duas possibilidades desse procedimento. Uma é o caso da recusa da consignação em pagamento extrajudicial, né? Sim. Vamos lá. Eu posso fazer a consignação em pagamento, gente, judicial em quais situações? Primeiro, eu já tentei fazer a consignação em pagamento extrajudicial e o credor, né? Ele recusou aquele pagamento, tá? Como também eu já posso ir direto para consignação em pagamento judicial. Eu não sou obrigada a fazer primeiro a extrajudicial para depois fazer a judicial. A extrajudicial, gente, é uma faculdade, tá? Agora, se, por exemplo, também eu estiver diante de uma consignação em pagamento de uma coisa, né, de obrigação de entrega de coisa, gente, nesse caso, necessariamente tem que ser a consignação em pagamento judicial, tá? Então, se for quantia, eu tenho a opção de fazer a extrajudicial, uma faculdade, ou fazer a judicial, né? Agora, se for quantia, gente, e eu não souber quem é o credor, se eu tiver dúvidas com relação a quem é o credor legítimo, ou se eu tiver dúvidas com relação ao paradeiro do credor, necessariamente eu vou ter que fazer a consignação em pagamento judicial, tá? Então, consignação em pagamento judicial, ela é sempre cabível, né? A extrajudicial é que a gente tem essa restrição, tá? Com relação a só ser quantia, se eu souber quem é o credor e aonde que o credor tá. Ok? Te respondi, Verônica. Me fala aí. Sim, professora, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Então, continuando, tá? O que vai acontecer, gente? Só voltando lá na petição inicial, né? Eu vou seguir as regrinhas do artigo 319 e 320 no que couber, então não tem audiência de conciliação ou mediação nesse procedimento. Ah, quais são as regras então, professora? Competência, a petição é direcionada ao juízo da causa, né? Ah, e qual que vai ser o juízo da causa? Geralmente, né? Geralmente, essa consignação em pagamento é direcionada para a vara cível, tá, gente? Eu tô falando que geralmente, porque pode ser, por exemplo, a Iana, pode ser, por exemplo, que a consignação em pagamento, gente, ela seja feita no âmbito da esfera do direito de família.
né? Então, assim, eu vou verificar qual que é o direito material que está sendo ali trabalhado para saber para onde que eu vou direcionar essa petição de cumprimento, de consignação e pagamento. Aí, direcionada ao juízo, tá? Regrinha em relação à qualificação das partes, mesma coisa do que a gente já estudou lá no processo de conhecimento, né? Qualificação completa, nome, sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, a questão do estado civil, inclusive com aquela situação se vive ou não em união estável, e também a questão relativa ao endereço eletrônico, tá? Sempre a gente seguindo aquela regrinha do artigo 319 no que couber, belezinha? Aí uma outra questão que a gente tem que prestar bastante atenção. Essa petição, ela tem fatos e fundamentos jurídicos do pedido? Sim, tá? Ela tem esses fatos e fundamentos jurídicos do pedido, normalmente. Tem os requerimentos, pedidos e requerimentos, também sendo feitos normalmente. Requerimento de produção de prova. Tem valor de causa também, tá, gente? Que vai ser o valor da quantia que você está consignando ou da coisa, né, que você está entregando, tá? É uma petição, gente, que além desses requisitos, eu tenho que prestar atenção no que diz o artigo 542 do Código de Processo Civil. Então, gente, quem tiver com o Vadmecum aí, que puder abrir, o 542, ele vai dizer o seguinte, que o autor da ação, que é o credor, isso é importante a gente destacar, porque vocês vêm de um semestre em que o autor da ação, que é o devedor, desculpa, né? Vocês vêm de um semestre, que foi o semestre passado, em que o credor sempre era o autor da ação, o credor sempre se dava bem e o devedor só tomava ferro, né? Nesse caso de procedimento de consignação em pagamento, gente, o devedor é que é autor da ação, tá? E o credor é réu da ação. É importante vocês destacarem isso. Por quê? Porque vocês estão muito acostumados ao credor sempre ser autor e ao devedor sempre ser réu, né? Nesse caso da consignação em pagamento, a gente tem essa inversão, tá? E aí, então, o devedor, então, que é o autor da ação de consignação em pagamento, vai ter que seguir a regrinha do artigo 542. Qual? Ele vai ter que requerer que seja realizado o depósito, gente, da coisa ou da quantia no prazo de 5 dias. Então, ele vai ter que requerer isso ao juiz. O juiz, ao deferir a petição inicial dele, vai fixar o prazo de 5 dias para que o autor, que é o devedor, faça o depósito da coisa que está sendo consignada ou da quantia que está sendo consignada, tá? Ah, professora, e se por um acaso ele estiver fazendo a ação de consignação em pagamento naquele prazo de 1 mês? Se ele estiver fazendo a consignação em pagamento judicial naquele prazo de 1 mês, gente, a quantia já está depositada, tá? Se a quantia já está depositada, gente, não tem necessidade de fazer um novo depósito, né? Por motivos óbvios, se a gente já tem lá uma quantia depositada, eu não preciso de fazer um novo depósito. E o interessante de se aproveitar aquele prazo que eu mencionei para vocês de 1 mês lá da consignação e pagamento extrajudicial é exatamente para poder aproveitar o depósito que já foi feito. Vocês têm que pensar o seguinte, quando o depósito foi realizado lá atrás, por exemplo, né, vamos colocar que o depósito foi realizado 2 meses atrás. A atualização monetária, os juros, os ônus daquele título foram todos calculados e foi feito o depósito já considerando todos esses ônus. Entenderam? E aí, se, por exemplo, eu tiver que fazer um novo depósito agora, se passasse desse prazo de 1 mês, eu já teria uma nova atualização monetária, eu já teria juros, eu já teria outros encargos, né, que incidiriam nesse valor. Então, o valor ele já seria maior. Tá? Então, se por um acaso eu estiver fazendo a ação de consignação em pagamento judicial, aproveitando aquele prazo de 1 mês, gente, a quantia já está devidamente depositada. Então, eu preciso de depositar em 5 dias alguma coisa? Não. Ah, deixei passar o prazo de 1 mês, professora. E aí? E aí que você pega o depósito que você tinha feito lá no banco, atualiza aquele valor certinho e aí, quando a petição inicial for deferida, aí você tem que fazer o depósito do valor devidamente corrigido no prazo de 5 dias. Beleza, gente? Uma outra coisa, se você não fizer o depósito no prazo de 5 dias,
Se você, né, foi deferida a sua petição, o juiz fixou o prazo de 5 dias, que é prazo legal, tá no artigo 542, para você fazer o depósito. Se você deixar transcorrer esse prazo sem fazer o depósito, gente, já era, tá? O processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Então, esse prazo de 5 dias, gente, é um prazo peremptório. Tem jeito da gente pedir dilação desse prazo? Não tem jeito, tá? É prazo fatal. Se não fizer no prazo de 5 dias, vai extinguir o processo e eu vou ter que mover uma nova ação de consignação e pagamento para poder realizar esse pagamento. Beleza até agora, gente? Ô, Roberta, Fala. nesse caso, o réu ainda não foi intimado, não? O credor, no caso? Ainda não. Então, você Ainda faz não. o depósito, pode ser que o depósito esteja a menos ou a mais e o credor ainda não sabe de Ele nada. ainda vai se manifestar, exatamente, tá? Porque também no Uhum. 542 diz que você tem que fazer o requerimento de citação do réu para que ele possa levantar o depósito ou oferecer contestação. Entendeu? Entendi. Obrigada. Então, inclusive, de nada. Inclusive, gente, eu recomendo que se vocês estiverem diante de uma ação de consignação em pagamento, que vocês façam requerimento de citação do réu. Por quê? Porque no artigo 542 tem expresso que vocês têm que fazer o requerimento de citação, tá? Inciso 2 do artigo 542. Então, vocês têm que fazer esse depósito, né? E vocês têm que fazer esse requerimento de citação do réu aí na petição inicial de vocês. Tranquilo Ô, até agora? professora, Fala, Cristiane. no caso, você falou que ele tem um prazo, passou esse prazo, vamos supor, passou os 5 dias, ele teria que entrar com uma nova ação porque o processo é extinto sem resolução do mérito, Isso. correto? Isso. Nesse caso, o devedor, que seria o autor, deixou passar esse prazo, ele tem algum tipo de sanção? Não. A única coisa que vai acontecer é o seguinte, né? A gente não pode perder de vista duas situações. Primeiro, para ele poder promover uma nova ação, ele vai ter que pagar todas as custas que envolvem essa primeira ação que foi extinta sem resolução do mérito. Uhum. Entendeu? E segunda coisa, ele tem que tomar cuidado com a perempção. Porque tem isso também, né? Depois, acho Tem que a depois de perempção, 3 3 vezes, vezes. né? Isso. Ah, sim. Ah, então tem que Aí tomar ele cuidado com a perde. questão da perempção, sim. Né? Ele Mas perdendo assim, esse direito, aí sanção. o que pode acontecer com ele, então, posteriormente? Que ele vai perder o direito de. Ele vai perder o direito. Exatamente. Aí ele perde aí, na verdade, se acontecer a perempção, né? O que vai acontecer é que ele vai ter que esperar o credor demandá-lo, executá-lo, para ele poder efetuar esse pagamento. Aí, Porque no por caso, 3 ele vai tomar vezes ele deixou a ação ser Uhum. extinta sem resolução do mérito. E aí cá para nós, né? Muito pouco treta caso, porque, né? Porque né? não querer pagar, né, gente? 3 vezes, uma vez pode acontecer, ó, comi mosca, né? Dei má nota, beleza. Agora 2 vezes, não, sou manoteiro mesmo. Tá, 3 vezes é muita manoteira, né? É manotagem demais da conta. Eu não dou conta, né? Aí já vai para além, né? Não tem jeito, tá? Mas é isso que acontece, não existe sanção em si. Mas ele tem que pagar as custas, né? Todas as despesas daquele processo para poder entrar com um novo processo. Belezinha, gente? Tranquilo? Vou continuar então, tá? Aí o que acontece, gente? Fez a petição, juiz designou um prazo, então, de 5 dias, que é o prazo legal, para que a parte, que é o autor, o devedor, faça o depósito da quantia ou da coisa, salvo se já tiver sido feito o depósito lá da consignação e pagamento extrajudicial e essa ação esteja sendo feita naquele prazo de 1 mês. Ah, professor, e se for prestação sucessiva, cada mês tem que fazer uma consignação e pagamento diferente? Não, tá? Não precisa, desde que você siga a regra do artigo 543. Não, mentira, 541, tá? Desde que você siga a regra do artigo 541. O que diz a regra do artigo 541? É possível que você, numa mesma ação de consignação e pagamento, faça consignação de prestações sucessivas, desde que você faça o depósito sempre em até 5 dias do vencimento original da prestação. Tá? É isso que diz o artigo 541. Então,
é possível, daqui a pouquinho a nossa conexão vai cair, mas nós temos ainda 10 minutos, tá? E aí, quando ela cair, gente, a conexão cair, eu mando outro link para vocês, tá bom? Aí, o que acontece, então? Vamos lá. Como é que é essa regrinha do artigo 541? Eu tenho uma prestação sucessiva. Vamos supor, gente, que eu esteja fazendo uma consignação em pagamento de um financiamento, tá? Suponhamos, né? E aí, o que acontece? Esse financiamento, ele vence todo dia 10. Então, eu posso aproveitar a mesma ação de consignação em pagamento para poder fazer o depósito ali todo mês? Posso, desde que eu faça esse depósito em até 5 dias da data do vencimento. Se passar de 5 dias da data do vencimento original, que é dia 10, né, no caso do exemplo que eu dei para vocês, aí eu tenho que fazer uma nova ação de consignação em pagamento. Tá? Belezinha? Então, pode aproveitar e fazer numa só que não pode aí ultrapassar o prazo de 5 dias da data de vencimento. Ai, professora, comi mosca e esse mês eu deixei passar. E aí? E aí você vai ter que fazer uma nova consignação em pagamento para aquela parcela específica. A parcela do mês que vem, você, né, já paga direitinho para não ter problema. Aí você escolhe, né? Qual das duas ações de consignação em pagamento que você vai fazer esse pagamento, né? Eu recomendo que, já que você vai ter que fazer outra, para poder consignar em pagamento aquela parcela, que você já faça tudo nela, né? E não faça de novo isso, não fique esquecendo de novo de ter que pagar o parcelamento, tá? Beleza? Professora, só um minutinho, repete essa parte aí de novo. São 5 dias antes da data do vencimento. 5 dias depois da data de vencimento. Vence dia 10, então eu tenho até 5 dias depois da data de vencimento para poder, no caso, aproveitar a mesma consignação e pagamento, a mesma ação, e aí fazer o depósito. Entendeu? Mas então você vai pagar desse mês, e aí no dia 15, igual você te dá do exemplo, você vai ter que pagar do outro mês de uma vez. É tipo assim? Ué, todo mês tem que pagar. Não vence todo dia 10? Por exemplo? Sim. Beleza. Uhum. Então, até 5 dias depois do dia 10, eu tenho que efetuar o pagamento da prestação. Entendeu? Para poder aproveitar o mês. É tipo uma tolerância. Não, é como se fosse a tolerância. Não é bem uma tolerância, né? Eu acho que é porque o legislador ele pensou nisso, porque já que ele fixou prazo de 5 dias para ser feito o depósito do valor ou da coisa, né? No caso, quando a gente faz a petição inicial, ele seguiu essa mesma lógica, entendeu? Que pode ser feita essa consignação em até 5 dias. Olha a redação do 541, gente. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Belezinha? Tranquilo? Vamos seguir adiante, então. Aí, gente, o que vai acontecer? O juiz, então, despachou a petição inicial, deferiu o depósito, eu fiz o depósito, tá tudo bem. Aí, o que vai acontecer? O réu, que é o credor, tá? Credor, nesse caso, é réu, gente. O credor vai ser citado para, no prazo de 15 dias, ele contestar a consignação em pagamento ou levantar o valor. Percebam, gente, o legislador, ele não fez a previsão da hipótese da revelia, mas ele não precisava de fazer mesmo, porque vocês já estudaram em processo de conhecimento e vocês sabem que se a pessoa não contesta, se ela não se manifesta, incidem os efeitos da revelia. Qual que é o efeito da revelia que é mais comum e que vocês mais conhecem? A questão relativa à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Tá? Então, se por um acaso o réu, gente, não se manifesta, não toma conhecimento de nada, o devedor, ele fica livre da obrigação, tá? Acontece a mesma coisa de que se o credor comparecesse e levantasse o depósito. Aí, mais uma questão que é importante. Por que esse prazo de 15 dias? Vocês vão observar que no procedimento descrito no Código de Processo Civil, gente, não tem previsão de prazo específico de contestação. Então, eu utilizo o prazo que está lá descrito no procedimento comum, tá? Ou seja, prazo de defesa é 15 dias, certo? Uma outra questão também que é importante a gente destacar, tá? O que é esse levantamento
de depósito. Levantar depósito, gente, é pedir a expedição de um alvará para poder pegar aquele dinheiro que está disponível ou a coisa que está disponível, tá? Então, é pedir a expedição de um alvará. O alvará, gente, é como se fosse uma ordem de pagamento ou uma ordem de entrega do bem, tá? Para que a pessoa, no caso, ela possa ali já pegar aquele depósito que já foi feito, ok? Se por um acaso, gente, nesse prazo de 15 dias, ela pegar o depósito, ela não pode mais contestar, tá? Não tem jeito dela contestar, ok? Então, se ela for lá e aceitar e pegar aquele valor, pegar, né, a coisa, é porque ela aceitou e o devedor fica livre também da obrigação. Outra coisa que é importante a gente destacar, a gente ainda tem 4 minutos nessa live. Outra coisa que é importante a gente destacar, gente, olha só. Enquanto o credor, que é réu na ação de consignação e pagamento, não se manifestar, se ele, né, assim, não se manifestar dizendo se ele aceita, não levantar o valor, enquanto ele não se manifestar naquele prazo de 15 dias, o devedor, que é autor da ação, pode levantar o depósito da coisa ou do valor que foi feito. Professora, mas por que é que o devedor vai fazer isso, né? O que aconteceu? Ele não fez o depósito, ele não fez a ação? Por que cargas d'água que ele iria, então, né, levantar isso? E aí, nesse caso, haveria a extinção do processo. Olha só, gente. A gente estava falando do devedor manoteiro, não é verdade? Aquele devedor, né, que não estudou bem a situação e aí acabou fazendo algo precipitado. Vamos supor que a obrigação, gente, que foi firmada entre o devedor e o credor seja uma obrigação subordinada a uma condição, tá? O que é condição? Condição é evento futuro e incerto. Casamento de alguém, gente, é evento futuro e incerto? É, não é? Ainda mais em época de pandemia, não é, gente? Em época de pandemia mais ainda, não é verdade? Pois é. Um navio chegar num determinado porto é um evento futuro e incerto? É. A gente tem exemplos reais agora, inclusive na pandemia. Tem um navio que está aí, ó, vagando, tentando um porto porque está com gente contaminada. Tem 5 mortos, eu acho, dentro do navio, mais uns 700 pessoas lá contaminadas dentro do navio por Covid-19. Então, assim, são situações, gente, que são imprevisíveis, né? A gente não sabe se elas realmente vão acontecer. São eventos futuros e incertos, tá? E aí a gente já estudou lá no Direito das Obrigações que o credor, se ele estiver diante de uma obrigação, gente, subordinada a uma condição, ele não pode receber essa obrigação antes de implementada a condição, tá? Por que ele não pode fazer isso? Porque se ele fizer, ele corre o risco de ter que restituir aquilo que ele recebeu em dobro. A gente já estudou isso no Direito das Obrigações, não é verdade? Beleza. Gente, eu vou ter que interromper a live essa e eu já vou mandar o link da outra para vocês, tá bom? Para a gente poder seguir aí mais 40 minutos, ok? Estou mandando agora para vocês, tá? E aí, gente, só para vocês ficarem tranquilos, a live está sendo gravada e eu vou disponibilizar no canal do YouTube. Então, quem por um acaso não conseguiu conectar, teve dificuldade, internet instável, a gente sabe que isso está acontecendo mesmo, não precisa de ficar preocupado, tá? Vou desconectar então essa e vou conectar outra, tá bom? Beijo!